Olá para todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Paulo César, Guia de Turismo MG. Esse é o nome do meu canal. Sou guia de turismo aqui da cidade de Ouro Preto. Não só Ouro Preto, mas todas as cidades históricas aqui de Minas Gerais. Então, aqui estou novamente, com muita alegria, em postar mais um vídeo e continuar, sim, vamos continuar a falar sobre Vila Rica, sobre Ouro Preto, e vamos chegar, talvez eu postarei mais 2 vídeos com esse mesmo tema, com esse mesmo assunto. Vamos lá, então vamos lá, para não demorar muito. No meu último vídeo postado, nós abordamos a respeito da decadência do ouro em Vila Rica e a cobrança do quinto por parte da coroa portuguesa, que crescia progressivamente. E essa atitude não foi aceita pelos mineiros. Em consequência do não pagamento, foi criada uma lei chamada derrama, lembra? Eu estou repetindo para poder iniciar o novo assunto. Só para lembrar das minhas últimas palavras, das últimas narrações, das últimas explanações que fiz no último vídeo. Então, a lei chamada derrama, que foi a cobrança forçada dos impostos. Foi só forçada. Caso os mineiros não enviassem 1.500 quilos ou 100 arrobas de ouro anualmente para Portugal, que não ficava somente em Portugal também não. Um pouco desse ouro, um tanto desse ouro foi para a Inglaterra. Com o ouro nosso aqui, da antiga Vila Rica, aqui em Minas, foi alavancado a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Para quem não sabe disso. Então, os seus bens seriam confiscados se não enviasse esse montante de ouro anualmente. Seus bens eram confiscados. Devido a essas ameaças por parte da coroa portuguesa, os mineiros resolveram tomar uma atitude. E assim foi. Se reuniram para chegarem a um acordo. O que poderiam fazer para conspirarem contra essas exigências portuguesa. Uma vez que o ouro já estava em decadência e não havia mais como atender esses altos valores. Entre esse grupo de pessoas fazia presença homens, mulheres e os intelectuais assim vindos da Europa, como por exemplo o portuense Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, José Inácio de Alvarenga Peixoto, Padre Rolim, Padre Toledo. Esse grupo de conspiradores ficaram chamados como inconfidentes. É bom salientar que alguns desses conspiradores que em Minas Gerais chegaram vindos da Europa, como exemplo Cláudio Manuel da Costa, que estudou lá, Tomás Antônio Gonzaga também, que estudou, formou em bacharel em Direito,
estudou, formou pela Universidade de Coimbra no ano de 1768. Eu estudei muito sobre a biografia de Tomás Antônio Gonzaga durante muitos anos. Ele lá, quando ele nasceu no ano de 1744, ou seja, 11 de agosto de 1744, seu pai, João Bernardo Gonzaga, brasileiro, e sua mãe, a senhora Tomás Isabel Clark, também era uma portuguesa com ascendências inglesa. E assim vai a vida de Tomás. Eu vou postar aqui a biografia dele, desde quando ele nasce até quando ele foi preso, passou por Rio de Janeiro, foi degradado para a África e assim vai. Então, eles chegaram aqui da Europa, mas chegaram da seguinte forma: já tinham conhecimento do iluminismo francês. Bom, o iluminismo francês aconteceu o mesmo ano aqui desse levante de 1789 aqui no Brasil. E como iniciou aqui a antiga Vila Rica. Então, o que aconteceu? O iluminismo francês lá tinha o Diderot, Montesquieu, Voltaire, Lambert, John Locke, Rousseau. E eles tinham lá um lema. E diziam que a razão seria a luz que conduziria o homem à verdade do conhecimento. Assim era o lema deles: liberdade, fraternidade, igualdade, que eles não tinham. Então, aqui foi em Confidência Mineira, e lá foi o iluminismo, o século das luzes. Então, do iluminismo francês, a qual enfrentava o absolutismo. Eles lá na França enfrentavam o absolutismo, ou seja, todo o poder nas mãos do rei Luís XVI, no ano de 1789. O mesmo ano que iniciou em Minas, na Vila Rica, os ideais dos filósofos franceses. Foi inspirado. Os nossos aqui, que sonhavam a liberdade, eles inspiraram nesses franceses. O Diderot, Montesquieu, eu já falei sobre isso. E foi justamente dessas ideias filosóficas que os mineiros inspiraram. E também na independência dos povos norte-americanos, tá? No ano de 1776. Esses inconfidentes sonhavam com um Estado livre, emancipado, e criar em Minas um governo republicano, criar universidades, indústrias, etc. Eu pergunto, será que esses sonhos desses inconfidentes se tornaram realidade? É o que veremos mais adiante ou em uma outra próxima postagem. Vamos continuar falando mais um pouco sobre esses sonhos desses lutadores, desses sonhadores inconfidentes. Aguarde. Libertas conhecerá também. Já ouviram? Já leram essa frase? Que está escrita em latim? Ou seja, liberdade, ainda que seja tardia. Liberdade, ainda que demorasse, que seria tarde. Essa frase se refere
a liberdade, a emancipação do Brasil, a princípio aqui de Minas Gerais. Essa frase é o que diz em latim o lema que aparece na bandeira da Inconfidência, que se tornou a bandeira oficial do nosso estado de Minas Gerais. Os Inconfidentes, eles também acreditavam que depois de Minas, outras capitanias seguiriam o exemplo. O Brasil, então, assim como os Estados Unidos, que havia separado da Inglaterra anos antes, deixaria de ser colônia e se tornaria um país independente. Eram boas as ideias e grande as esperanças, mas o plano deu errado. O governador português Visconde de Barbacena, ele foi informado do movimento dos Inconfidentes aqui, na antiga Vila Rica. Foi informado por um traidor. Eu estou falando sobre Joaquim Silvério dos Reis. Mas diante das pesquisas, elas apontam, isso é tirado lá dos antigos livros lá de 100 anos atrás, 50 anos atrás. Eu abro, tenho autonomia para poder fazer essas pesquisas. E esse traidor foi Joaquim Silvério dos Reis. Então, o que acontece? O Visconde de Barbacena, ao ser delatado os Inconfidentes, o Visconde de Barbacena decidiu não realizar a derrama. Ele cancelou a derrama. Pouco tempo depois, na metade do ano de 1789, o que ele fez? Mandou prender todos os Inconfidentes. Eu citei certa época aqui em um dos meus vídeos sobre o crime daquela época. O crime chamado crime de lesa majestade. Traiu a Dona Maria I. Traiu. Ele traiu a Dona Maria I. E era imperdoável. Quando acontecia esse crime, ou era enforcado, ou era degradado para a África, igual fizeram com o Tomás Antônio Gonzaga. Vou falar também sobre a trajetória dele. Ele foi deportado para a fortaleza da Ilha das Cobras no ano de 1789 e ficou lá preso, um local que ninguém entrava. Ficou lá 3 anos, de 1789 a 1792, depois que saiu a sentença final dele, que foi o degredo para uma ilha lá na África. Lembrando que a África também foi colônia de Portugal. E essa ilha é a ilha de Moçambique. Então, todos os conspiradores foram presos. E outra coisa, é bom lembrar, salientar, que essas prisões foram simultâneas.
foram todas ao mesmo tempo. Senão poderia acontecer que um falasse para o outro lá, aconteceria fuga. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, ele foi preso às 3 horas da manhã, no dia 23 de maio de 1789. Eu vou falar sobre isso. Vou mostrar a casa dele, que aqui ainda tem a casa, existe a casa ainda. Inclusive, essa casa hoje mora um grande conhecido meu, o Flavinho Nichini. Mas ali morava ali o José Manuel de Souza Mourão, que era amigão de Tomás Antônio Gonzaga. E quando terminou seu mandato aqui, como ouvidor geral e corregedor da comarca de Vila Rica, que foi de 1782 a 1788, ele foi preso em 1789, então ele foi para essa casa onde morava o Manuel José de Souza Mourão. Eu tenho fotos dessa casa, já fui lá, já tirei fotos, eu vou postar. Aguarde que tem muitas coisas ainda para fazer, e para conhecer, e para ler. Joaquim José da Silva Xavier. Nascido no ano de 1746, na fazenda do Pombal, logo ali perto entre Tiradentes, a cidade de Tiradentes, e São João del Rei. Alcunhado como Tiradentes devido ao tio ser dentista, ele aprendeu essa função. Mas ele teve outras funções também. Ele veio para Vila Rica, alistou-se aqui. Alistou-se aqui como militar. Ele foi um alferes, que na patente de hoje provavelmente seja um tenente. Ele foi cuidador da cavalaria, trabalhou na cavalaria. Então ele e os demais inconfidentes, eles foram presos em diversos lugares do país e levados para o Rio de Janeiro. E ficaram nesse exílio chamado Fortaleza da Ilha das Cobras. Hoje lá, na Fortaleza da Ilha das Cobras, faz parte da Marinha, mas era um local que havia só cobras peçonhentas mesmo. Ficaram trancafiados lá. E também o Tomás Antônio Gonzaga também, quando foi preso, ele ficou lá. Depois que houve o degredo dele lá para a África, para Moçambique. O processo contra eles durou de 1789 a 1792. Foram julgados nesse último ano, de 1792. E o único condenado à morte foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro, no campo chamado Lapadosa. Outros tiveram suas sentenças por terem cometido o mesmo crime. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ficou sendo como Marte da Inconfidência. Esse enforcamento aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Aproveitando da oportunidade, quero deixar uma dica para as pessoas que pretendem visitar São João del Rei, conhecer lá o Largo do Rosário,
onde poderão conhecer o solar dos Neves, o solar dos Lustosas, a igreja de São Francisco de Assis também, que está lá que está lá as duas lápides, uma de Tancredo Neves, que provavelmente seria o nosso presidente, e a sua esposa, Dona Risoleta Neves. Espero que vocês tenham gostado do vídeo a respeito de tudo que foi dito. Ainda não acabou a história. A história nunca acaba. Ela sempre continua. Não continuarei nessa postagem, porque senão realmente vai ficar muito grande o vídeo. Por isso que eu estou partindo, estou fazendo por etapa. Vamos ver lá as consequências. E muito obrigado. Eu peço que vocês inscrevam, dê seu like, faça seu comentário, assistam o vídeo. É muito direcionado para todos, é direcionado para todas as pessoas, principalmente para aqueles jovens que estão aí fazendo o ensino médio, fundamental. Minha filha, por exemplo, já iniciou a falar sobre alguns assuntos aí sobre a Inconfidência. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Dê seu like e visualizam, mas porém, escrevam. Aí no layout está lá uma mão fazendo assim um joinha. Só você passar o mouse por cima dela e vai aparecer lá inscrever. Inscrevam para fortalecer esse canal, para que eu possa continuar, para que esse canal continue no ar. E desde já, muito obrigado e até a próxima, em breve.